Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar sobre a síndrome de Procusto, que é algo muito comum, principalmente no ambiente corporativo, no competitivo, mas também em ambientes familiares, entre amigos, entre grupos, colegas. Enfim, é algo que acontece na relação com pessoas, algo que pode acontecer, super comum. E é assim, é um incômodo, uma raiva, um desconforto muito grande com o sucesso do outro, com a alegria, com o progresso e até mesmo a qualificação do outro. Imagina, alguém conseguiu tirar um doutorado, conseguiu conquistar aí seu título, a pessoa foi promovida, conseguiu virar líder na fábrica, a gente sempre fala muito aqui da fábrica, ou virou cachorro, sei lá, um chefe mesmo, alguém com um cargo, ou a pessoa foi transferida para alguma outra fábrica, ela conseguiu um trabalho que ganha mais, ou saiu da fábrica, ou voltou para o Brasil e tudo deu certo. Então assim, aconteceu alguma coisa para a pessoa muito boa, e aí eu que tenho essa síndrome, digamos, hipoteticamente, vou ficar muito mal com isso, vou me incomodar profundamente. É um mal-estar com o sucesso, com a alegria, com o talento do outro. Então, a pessoa que atua através dessa síndrome, ela tenta sabotar, destruir o progresso do outro, prejudicar o outro. Essa que é a questão, porque não fica só em pensamento, geralmente tem uma atuação, isso que é ruim. Muitas vezes a base é a inveja, a insegurança, a autoestima muito baixa. E isso da inveja a gente já falou aqui, pela teoria da Melanie Klein. Tem várias formas de você desvalorizar, acabar com o outro para não ter que lidar com isso que incomoda. Porque essa alegria, esse talento, essa qualificação, esse sucesso, esse progresso do outro provoca um gosto amargo. Tem pitadas de ressentimento também. Se a gente pensar no que o ressentimento que significa ficar remoendo as coisas, aquele sentimento de ter sido humilhado, de ter sido desprezado, prejudicado, se sentir diminuído mesmo por conta de uma situação, tanto com uma pessoa ou com um grupo, Existe uma falha na elaboração psíquica a respeito dessa dor que o outro causa ou causou, e nisso você fica remoendo algo, O ressentido é aquele que remoe, que não consegue digerir, não consegue processar aquilo que aconteceu. Um dia eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas tem a ver com a humilhação, se sentir de alguma forma humilhado, não conseguir processar, elaborar isso, Então aquilo me atingiu tão intensamente que eu fico preso naquilo. Então tem a ver, essa síndrome de Procusto tem a ver também com ressentimento, com inveja. Muitas vezes porque talvez a pessoa até tentou, mas ela não conseguiu, não deu certo. Então às vezes é mais fácil criticar, mais prazeroso falar mal, esperar a desgraça do outro acontecer, é mais fácil do que apoiar, porque se eu não conseguir, eu quero mais que você se ferre, que você não consiga. Por que é ruim ver alguém feliz? Ora, porque eu não estou. É assim que pensa, Quem sofre dessa síndrome de Procusto é isso. Por que é ruim ver o outro feliz, ver o outro bem, não vibrar com o outro, Ora, porque eu não estou. Se eu não estou, não quero que ninguém esteja. É mais ou menos assim. Geralmente, quem torce para o outro não vencer, é quem está no mesmo patamar ou abaixo. Uma pessoa que está acima, que está bem, é muito difícil ela ter essa postura, porque é considerada uma postura de fracasso. Eu vou dar um exemplo agora de duas histórias, de dois amigos. Imagine que um amigo, os dois na verdade trabalham juntos há um tempo aqui na fábrica, aqui no Japão. E acontece que depois de quase 10 anos juntos trabalhando, os dois têm um QI, ninguém tem carrão, ninguém tem uma vida assim luxuosa, as pessoas têm uma vida simples, mas são felizes. Só que depois de tanto tempo trabalhando, um desses amigos conta para o outro que vai voltar para o Brasil, que ele estava guardando dinheiro. E ele decide voltar porque ele vai abrir um negócio, ele vai tentar algo novo. Por conta da idade também já está muito cansado e acha que não consegue mais trabalhar na fábrica, está muito difícil. E ele conta que vai embora. E realmente ele vai. E chegando no Brasil, as coisas estão certo para esse rapaz. Imagina
que ele consegue morar perto da família, que ele tem esse reencontro, né, com as raízes e fica super feliz porque agora eu me sinto em casa, porque aqui eu domino o idioma, é o meu Brasil, né, eu falo português, né, aqui é a minha casa, rever os amigos da infância, né, tem todo aquele conforto, aquela alegria de voltar, né, e de sair da fábrica, de repente esse era o objetivo dele. E com isso, o outro que ficou não consegue participar dessa alegria. Né? Ele se sente humilhado pelo sucesso do outro. Né? Porque aquele que foi embora e tudo deu certo lá no Brasil, ele tá bem lá e eu tô aqui. Então eu começo a colocar defeito, né? Jogar praga, que o negócio dele não vai vingar, porque o Brasil tá muito ruim, a economia, daqui a pouco ele vai ser assaltado, não, daqui a pouco ele volta pro Japão. Conheço esse tipo, geralmente as pessoas vão embora, daqui a pouco volta. É assim mesmo, você vai ver, ele vai se ferrar lá. A pessoa começa a torcer contra, e começa a falar mal, e começa, né, a se sentir, né, tão incomodado com a alegria do outro, que precisa colocar alguma coisa ruim em cima para se sentir aliviado. Porque é muita tensão nesse sentido, né, da síndrome de Procusto. A pessoa está com muito mal-estar, né, por conta do progresso alheio, porque ele se sente diminuído, inferior. A outra história é o contrário, né, os dois amigos que são descendentes estão lá no Brasil, e aí de repente um fala, eu estou indo para o Japão. Eu vou tentar porque eu ainda tenho, né, força física, ainda sou jovem, acho que dá tempo para eu lutar, para conquistar alguma coisa, eu vou batalhar lá na fábrica, mas eu vou, sei lá, concluir um plano, depois eu volto, não sei. Acaba que esse outro vem, dá tudo certo, consegue visto permanente, compra uma casa aqui no Japão, e a pessoa se estabelece, se estabiliza e tem uma vida tranquila. Consegue um trabalho que não é tão puxado, tão pesado, né? Depois de ter passado por muitos trabalhos difíceis, muitas coisas ruins, mas de repente a pessoa consegue um emprego que não é um trabalho assim braçal, né? Olha, consegui, fui promovido, ou abri um negócio aqui, aconteceu algo de bom e a pessoa conseguiu se estabelecer no Japão. E aí o outro que ficou nutre essa raiva, esse ressentimento, porque deu tudo certo, porque ele não tentou, porque ele não conseguiu, ou porque não podia. E aí começa a falar mal do Japão, e aí começa a jogar praga, que ele não vai aguentar muito tempo, e puxa, financiou a casa em 40 anos, quero ver quem vai pagar, porque nossa, vai morrer pagando. Enfim, começa a colocar um monte de defeitos, né? Tenta de toda maneira diminuir o outro, destruir o outro, né? Pelo menos através da fantasia, né, da palavra, tenta fazer algo ruim, assim, nesse sentido de entregar algo ruim. Nos dois lados, nas duas situações, você não vê uma empolgação do amigo que ficou, né, da pessoa que... A pessoa que, digamos, que ficou no Japão e o outro foi para o Brasil. Ao invés de comemorar e pensar, poxa, que legal, então que deu certo, significa que eu tenho até uma esperança, que dependendo do caso eu também volto. Posso trabalhar com ele... puxa, meu amigo, né, já é um contato que eu tenho lá, ele vai me contar como as coisas estão indo, né, o que está acontecendo, eu confio mais no que ele tem a me dizer, porque para ele, né, ele está tendo resultados, então eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Não tem essa empolgação, não tem essa percepção de cumplicidade, de parceria, de networking, de futuro, com contato, enfim, uma pessoa que, eu posso ir, então, ou a pessoa pode me receber lá, né, digamos, esse que de repente poderia vir para o Japão, ao invés de pensar, puxa, né, eu já tenho um amigo lá, que ele pode conseguir alguma coisa para mim, conhecer alguém, alguma empreiteira, não sei, ou alguma outra coisa, mas não, a pessoa não consegue pensar no lado bom, né? Essa que é a questão. Muitas vezes a pessoa não tem ambição, ela não deseja ganhar, progredir, conquistar algo. Não é uma disputa em si. Lembra muito daquela série Mr. Robot, né, que é do hacker lá, e tem uma cena que um cara super poderoso fala para um terrorista, né, eu não quero ganhar de você, né, não quero ganhar nem perder. O que importa para mim é que você não ganhe, né, mesmo que eu perca para isso. Mesmo que eu me ferre, mas o importante é que você não vai vencer, você não vai ganhar, você não vai se dar bem, assim. Então eu abro mão de ganhar pelo prazer de ver você fracassar. Aperto o botão da bomba sem me importar se eu vou morrer, o bom é que você também vai, né? A pessoa ignora qualquer outro tipo de situação pelo simples fato de querer realmente que o outro seja prejudicado.
E o ressentido é isso, né? Ele tem o outro como responsável da sua infelicidade. Segundo a Maria Rita Kell, né, esse livro dela do ressentimento, que agora eu entrei nesse grupo de estudos, é muito bacana no ressentimento, né, ela explica assim, que ele nasce de uma experiência ou de uma percepção, né, que a pessoa tem diante de uma injustiça, uma humilhação ou uma situação de impotência. Então, digamos, nesse rompimento dos amigos, né, de repente a pessoa se sente humilhada porque o outro conseguiu e ele não. Ou se sente impotente porque não pode fazer o mesmo. É uma reação parecida com a ferida narcísica, né, mas é um sentimento de ter sido prejudicado, desprezado, humilhado, diminuído pelo outro ou pelos outros, por um grupo, um sistema. Existe uma falha na elaboração psíquica a respeito dessa dor, né? Então eu me sinto humilhado, não consigo processar isso que me atingiu e fico preso nessa cena, fico preso no que aconteceu. Estar ressentido é ficar remoendo o que aconteceu, é não conseguir digerir, né? Não conseguir processar. O que é digerir, né? Que meu supervisor explicou, né? Gente, é literalmente você engole aquilo e aquilo sai, né? Quando você come, né? Aquilo sai, é nesse sentido, né? Digeriu. Quando você não consegue digerir, é como se você ficasse como a vaca no pasto, né? Só ali, pastando, né? Mastigando, remoendo, comendo aquilo de fato, e não sai disso, não sai desse movimento, não consegue ir para a próxima etapa, não consegue dar destino a essa situação, a esse sentimento. E a cura, o antídoto, né, da síndrome de Procusto é ir em direção contrária da destrutividade. Quer dizer, você precisa retomar um caminho construtivo, né, sair do polo negativo para o polo positivo, né? É o oposto, né? Algo mais adaptado, mais construtivo, perceber o mundo e as pessoas de uma forma mais positiva, isto é, né? O oposto da inveja, a gratidão, a admiração. Quando a pessoa consegue sair, né, da inveja, ela vai para a admiração, né? Você pode, puxa, que legal que deu certo. Que bom que ele conseguiu. Fico super feliz, né? Que ele conseguiu. Já é uma pessoa que eu posso dar de exemplo de algo bom que deu certo, né? Porque a gente tem tanto exemplo de coisa ruim, e de repente se tem um exemplo de algo bom, algo que deu certo, poxa, que legal, né? Fulano merece. Batalhou muito, a gente trabalhou junto muito tempo. Eu sei como ele também sofreu, tudo que ele teve que aguentar aqui, né? A gente sofreu coisas parecidas, né? A gente batalhou muito. Então eu sei como ele lutou para conseguir guardar esse dinheiro, abrir esse negócio no Brasil, puxa, que legal. Ou o outro que veio pro Japão, puxa, que legal, né? Sofreu pra caramba também, guardou dinheiro, teve que tirar o visto, teve que correr atrás de tudo que é documento da família. Nossa, ralou muito, já sonhava com isso a vida inteira, ir embora pro Japão, que bom que conseguiu. Fulano merece, fico feliz por ele. Então, é sair da posição, né, da inveja para a posição de admiração. Enxergar, né, que o outro tá trilhando um outro caminho. Puxa, que legal, é algo novo. Poxa, que bom saber que é possível, né? Que as coisas podem dar certo. A gente também pode olhar para essa direção, né? Então, é um antídoto sair, né, dessa posição de se sentir ressentido, magoado, né, humilhado pelo sucesso do outro, pela alegria do outro, pelo talento do outro. Esse é um ápice de algo bom, algo quando a pessoa consegue transformar dentro dela, né, a inveja para a gratidão, né, a inveja para a admiração. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Curte, comente, compartilhe. E você fica feliz quando vê alguém bem? Quando você vê alguém feliz? Ou ainda te causa um mal-estar?